E aí, campeão e campeã, como vão? Espero e desejo que estejam bem. Pois é, né? O título já diz tudo, né? Quantas pessoas estão vivendo exatamente esse título? Quantas pessoas estão se perguntando exatamente conforme o título? Por que para mim tudo tá tão difícil? Para te falar a verdade, eu me faço essa pergunta constantemente também. Porque esse vídeo, ele, assim como outros vídeos, são para mim também. De certa forma, Deus me usa para falar comigo mesmo também. Mas é uma pergunta que a gente deve estar constantemente se fazendo, né? Porque é tanta turbulência, tanta coisa que está acontecendo, que essa pergunta constantemente a gente se faz. Por que para mim tudo está tão difícil? Aposto que você já deve ter se feito essa pergunta nos últimos dias, nas últimas semanas. Em alguma área, em alguma questão da tua vida. Se não se fez, ótimo, maravilha, que bom. Você está sendo uma exceção. Porque a maioria está constantemente repetindo essa mesma pergunta. Por que para mim está tudo tão difícil? Sabe por quê? Porque se você tem um propósito genuíno, bonito, tá difícil, né? E eu vou te dizer o porquê. Sabe por quê? Porque ninguém chega no propósito sem passar pelo processo. Processo e propósito andam juntos. Por exemplo, o diamante. O diamante, o propósito dele é se tornar uma das pedras mais preciosas do mundo. Mas ele jamais será precioso sem suportar o processo da pressão absurda, extrema. Então suporte o processo, que o seu propósito já está chegando. Nós poderíamos pegar aí várias referências bíblicas, várias. Uma delas que é um personagem bíblico que eu tanto admiro, né? Acho que no meu ponto de vista, depois de Jesus, é o principal personagem bíblico que eu mais me inspiro, que é José, José do Egito. Pois é, José, ele passou e suportou por uma pressão extrema para chegar no propósito. Ele sabia qual era o propósito dele, porque Deus falou com ele em sonhos, que ele iria governar, que ele iria comandar, para honrar a Deus, claro. Mas nem mesmo os da casa dele acreditaram, os irmãos que zombaram, os irmãos que depois que entenderam que José poderia sobrepor por cima deles, os irmãos o jogaram numa cova, pois o venderam. Ele lá, já nos domínios, foi parar dentro de uma prisão, porque foi acusado de algo que ele não fez. Enfim, tantas e tantas e tantas situações que passaram pela vida de José, e ele soube suportar o processo. E a gente tem todos os dias, ou na grande maioria deles, processos que a gente precisa suportar. Como eu disse no início do vídeo, muitas das vezes Deus me dá um título, me dá algo para falar que fica queimando aqui no meu coração, que depois que eu vou ver, que eu vou subir o vídeo para o YouTube, que a maioria dos vídeos sequer são editados, às vezes é um cortezinho de alguma coisinha boba, eu vou ver
Sabe, Deus falando comigo através da minha própria voz. Eu fico olhando como se fosse uma pessoa que eu jamais vi, como se fosse um desconhecido, e Deus falando comigo, inclusive nesse vídeo, quando eu estava já ali pensando, né? Deus colocou no meu coração pensando o que eu iria dizer, apesar que eu escrevo ali às vezes o básico, o resumo do resumo do resumo, o resto deixa Deus fazer. Aliás, até o resumo já vem de Deus, que eu peço sabedoria para Deus. Mas tudo aqui é sem roteiro, sem script, sem nada. Mas quando eu estava ali colocando só o resumo do resumo, sabe, um norte, vamos assim dizer, para eu seguir, Deus já começou a falar comigo antes mesmo de eu gravar esse vídeo, porque eu estou. Ter é diferente de estar, deixa eu me autocorrigir. Eu estou passando por um processo muito, muito difícil, muito doloroso, muito vergonhoso, uma acusação nojenta e vergonhosa até. Mas eu estou suportando esse processo, porque eu sei que o propósito é muito maior. De alguma forma, o nome de Deus será honrado através disso. Eu não sei como, ainda não sei como, mas eu sei que será. Então nós precisamos aprender a passar pelo processo, a suportar a pressão, assim como o diamante. Assim como aqui, ó. Não foi proposital que eu coloquei camisa do jiu-jitsu não, tá? Mas eu tô vendo aqui na tela aqui jiu-jitsu, tô lembrando. No jiu-jitsu a gente precisa suportar uma pressão extrema. Você tá ali já sem energia, sem... Quem pratica jiu-jitsu sabe disso. Sem gás. Tá na pressão, como a gente fala. Tá na pressão. O cara tá me dando uma pressão. Eu tenho que suportar e ali já imaginar uma estratégia de onde eu vou colocar minha mão, como eu vou colocar, como eu vou fazer para conseguir reverter a situação. Então, meu querido, minha querida, campeão, campeã, busca a sua estratégia, busca a sua forma em Deus. Ah, mas eu não sei como. Coloca o joelhinho no chão, vai conversar com Deus, vai bater um papo com o paizinho, que ele vai te mostrar como. Para achar essa estratégia, achar esse caminho, essa forma, para aprender a conseguir passar por essa pressão do processo e assim colher os frutos e a coroa do propósito. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha falado contigo. Se falou, por favor, compartilha com um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, mãe, esposa, namorada, não importa. Curte aí e se inscreve, vai. Ajuda a gente aí a fazer esse canal crescer. Que inclusive é mais uma pressão que a gente, de certa forma, passa por ela também, né? A pressão de ver que você está criando conteúdo de valor, e muitas das vezes as pessoas dão mais valor para vídeos, como que eu diria, para não ser injusto com ninguém e não ser arrogante também, mas vídeos que não agregam, vou colocar assim. Vídeos que não agregam, mas não dão valor para aquilo que de repente pode ser uma semente para uma colheita gigante lá na frente. Então, se você dá valor para essa sementinha que está sendo plantada aí, ó, no teu coração, curta o vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreve. Compartilha no grupo da família com alguém. Fala lá, ó, tô mandando esse vídeo aí de um cara aí que eu tô vendo ele de vez em quando aí e tem umas mensagens legais. Deus tem usado ele para poder falar. Assiste lá, família, assiste lá, galera. Tá bom? Campeão, campeã, brigadão. Suporta o processo, que o seu propósito já está chegando. Fui!